Oiê! Hoje a nossa live é sobre como participar da política. Então a gente está esperando a nossa convidada de hoje, que é a cientista política Irina César. E aí, assim que ela entrar, a gente começa. Vamos mandar aí para algumas pessoas, para elas participarem. E vamos esperar a convidada, que é a Irina. Oi, Iri! Vamos. Maravilhosa. Oi, Mari, tudo Oi, bem? Eri. Tudo. Deixa eu consertar aqui, que ficou Claro. muito pra cima. Oi, Li. Dando um oizinho aqui pra quem tá entrando. E Legal. aí, Eri, como é que você Tudo bem? tá? Tá tudo bem por aqui e com você? Eu tô bem também, Eri. Tô bem, né? Assim, a gente já tá nesse, nem sei mais que dia, né, da quarentena. Eu continuo trabalhando de casa. Então, na verdade, eu sou uma pessoa super caseira, então nem é essa a Uhum. questão. Mas eu tô trabalhando muitíssimo. Mas Ah, tirando a dinâmica do trabalho, tá tudo bem. Tá tudo bem. muita gente trabalhando até mais, né, durante esse período. Sim, não, estou trabalhando como nunca. Mas vamos lá, né? Vamos Iri, lá. muito, muito, muito obrigada por aceitar o convite, a gente fazer essa segunda live. A gente fez a Ai, que primeira no bom. seu perfil, né? Então, fazendo essa segunda live aqui. Bom, vou me apresentar, depois eu passo a palavra para você, e aí eu vou contextualizar, me Uhum. apresentar e contextualizar um pouquinho o convite, até porque eu estou começando uma série de lives, e eu tenho a honra de abrir com você, maravilhosa, Ah, fada sensata. Gente, eu adoro, eu chamo todo mundo de fada sensata, não liga. Tem gente que não gosta, mas é um elogio, porque eu gostei muito não, desse é um elogio, elogio. eu achei muito É de... legal fada sensata, porque não é, tipo, não é um deus, um mito, né? É uma fada sensata, é uma coisa legal, Fada né? sensata. Razoável. Enfim. Então, tô começando contigo. Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga, sou consultora e palestrante nas temáticas em saúde mental e diversidade, com enfoque em questões raciais e de gênero. Fundei um movimento não faz muito tempo que se chama O que eu posso fazer. Aproveita e já deixa aí o arroba, o que eu posso fazer. Podem seguir o movimento que a gente está começando um movimento de politização. Vamos discutir luta antirracista e outras pautas também. Vamos iniciar 30 de setembro um clube do livro, mas não vou dar spoiler ainda do livro, porque senão os embaixadores vão brigar comigo, que vai ter um lançamento oficial, então não vou dar spoilers de qual vai ser o livro, mas já deixo aí a dica para as pessoas. E a gente está aqui com a Irina. Antes da Irina se apresentar, eu só vou contextualizar que eu estou iniciando essas lives agora, às sextas-feiras, às 17, a partir de hoje, para a gente falar um pouco sobre política. Eu sou ativista política também. Não estou me candidatando, porque as pessoas sempre perguntam: ah, você fala de política, você vai se candidatar? Não é isso. É porque eu sou ativista política. Vai lá no Oi Mariluz, no Sobre Mim. Eu tenho um minutinho lá explicando por que eu faço ativismo político. E eu vou fazer, começando com a Iri, que também não é pré-candidata, né, Iri? Pelo menos não que eu saiba. Tá ótimo. E eu vou começar com a Iri, porque a Iri é cientista política, então ela vai trazer algum conteúdo para a gente importante, para aquelas pessoas que não entendem, não gostam, não querem falar sobre política, ainda estão na vibe de política não se discute, que é uma vibe que tem que cair urgentemente. Então, eu convidei a Irina e a partir da Irina eu vou trazer algumas pré-candidatas, né, todas as sextas, para a gente também conversar sobre as pautas delas, para vocês conhecerem opções de mulheres para vocês votarem nas eleições. Tá bom? Iri, passo agora para você se apresentar. Ótimo, Mari, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você novamente. Agora que a gente não se vê nos eventos presenciais de empoderamento feminino, a gente está se vendo mais pela internet e tudo bem, tá ótimo, eu tô adorando. Bom,
Meu nome é Irina César, eu sou socióloga, tenho mestrado em administração pública, sou especialista em gênero, já trabalhei na área pública, já trabalhei na área privada, sempre bastante focada em desenvolvimento empreendedor e empoderamento feminino. Eu gostei muito da ideia de participar aqui com a Mari hoje, porque, enfim, os 2 últimos anos da minha faculdade eu passei estudando ciência política e é impressionante, porque eu sempre amei política e as pessoas sempre odiaram. E isso sempre me causou um estranhamento gigante. Então, todas as vezes que eu posso falar sobre política com alguém, eu vou e converso. E também me perguntam o tempo todo: você é pré-candidata? Menino, só se eu for pré-candidata desde que eu decidi fazer ciência política, que eu tinha 14 anos. Então, assim, né? Eu já tenho 31, já passou bastante tempo. Então, não, o meu interesse na política não é apenas em um cargo eletivo, é realmente na discussão e na difusão de uma política mais participativa, que eu acho a melhor É política possível. imprescindível. Imprescindível. Bom, Iri, para a gente começar, eu sei que é um conceito amplo, né? Perguntar o que é política, mas como a gente discutiu, né? Eu até falei para você o que eu queria trazer, qual que era o sentido. Eu queria que você conceituasse o que é política. E porque quando a gente fala da política, as pessoas costumam dizer, mas fazer política não é só política institucional, ou seja, né, você pleitear um cargo eletivo, né, e tudo mais. Né, você pode fazer política de outras formas, porque política faz parte de você ali lutar pelos seus direitos, é uma organização e tudo mais. Então, eu queria que você desse essa diferenciada e já entrasse um pouco também na política institucional, que é mais aqui o nosso enfoque, né? Porque a gente está querendo aqui que as pessoas, como você disse, difundam, falem sobre política, discutam, mas acima de tudo também se politizem, né? Exatamente. Bom, a palavra política ela deriva de uma palavra grega chamada politicos, que na verdade tem a ver com o sentido coletivo da polis. Era quando você tinha a possibilidade de discussão de vários assuntos que interessavam a pessoas que moravam na polis grega, que são as cidades. A política, ela tem diversas facetas. Quando você fala de política, não necessariamente você está falando de algo restrito. Você pode estar falando de política interna, você pode estar falando de política externa, você pode estar falando do fazer política, você pode estar falando da política como um substantivo positivo para você trazer para as outras pessoas, etc. Enfim, relações nesse sentido. Mas o mais importante é que a política ela é uma construção social. Quando você tem uma pessoa só, você não tem política. Você só tem política com Sim. mais de 2 pessoas. Então, é muito importante que nós façamos a política, porque ela só existe a partir do momento que nós estamos em coletivo. E agora, mais do que nunca, acho que todo mundo tem mais noção do quanto é difícil ficar sozinho, do quanto é difícil você ficar restrito, sem ter os outros perto de você. Eu acho que a gente vai valorizar muito mais a vida em sociedade daqui para frente, e a política está aqui para isso. A política está aqui para a gente conseguir criar regras e dar direitos e deveres a todos os cidadãos. E o que é a política institucional? A política institucional ela é um acordo entre vários indivíduos e você a coloca ou numa organização, ou numa instituição, ou até mesmo num país. O Brasil, por exemplo, tem um regime político, então a gente tem políticas institucionais implementadas no país. O que a gente pode trazer de exemplo de política institucional, ou enfim, como é que a gente pode falar da institucionalização da política? No Brasil, você só pode concorrer a um cargo eletivo, ou seja, você só pode ser vereador, deputado, presidente, se você concorrer dentro de um partido político. Ou seja, institucionalmente no Brasil, você não pode querer sozinho ser um político, você tem que estar dentro de um partido político. Se você quer mudar essa política institucional relacionada à forma com que você faz política eletiva, você precisa mudar a política institucional do seu país. Ou seja, não adianta você simplesmente discordar de como ela é feita. Você tem que entrar dentro de um rito que foi institucionalizado no país por meio de questões culturais, por meio de questões relativas a princípios e deveres que, em algum momento, cidadãos desse país acharam importantes que fossem colocadas. E qual que é a diferença da política e a política institucional no fazer política que a gente chama da sociedade civil? A sociedade civil, em primeiro lugar, pode fazer política. Na verdade, ela deve, senão a sociedade nunca muda.
Quando o movimento social, quando nós, como ativistas políticos, trazemos uma pauta e a colocamos em discussão, o que nós queremos com aquilo normalmente é a mudança da política institucional. Por isso que a gente nunca deve pensar que eu não vou falar sobre isso, ou eu não vou trazer esse assunto para debate, porque ele não importa. Será que ele não importa? Será que, na verdade, ele não importa muito e a gente ainda não teve olhos da política institucional voltados a essa temática? Eu vou dar um exemplo. O movimento antirracista no Brasil, ele sempre sinalizou, nós temos divergência entre brancos e negros, nós temos um gap gigantesco entre o acesso de brancos e negros. Durante muito tempo, a política institucional, o ambiente político, negou o racismo. Não achava que o racismo era efetivamente o problema social que ele era. O movimento negro, as pessoas que militavam por essa causa, elas foram tão insistentes, elas foram tão pró-argumentação, trouxeram dados tão contundentes que a política institucional olhou para aquilo e falou: opa, eu não posso mais me eximir desse debate, eu não posso sair desse debate. E aí esse movimento conseguiu que não só a política institucional olhasse para isso, mas que abraçasse, criasse políticas públicas para endereçar esse problema. Como é que você tem o surgimento das cotas nas universidades? É justamente Sim. a política institucional olhando para o problema que a sociedade civil trouxe, dizendo: eu não só respeito isso que você está me trazendo, como eu vou endereçar isso que você está me dizendo. E a resolução desse problema fará parte da política institucional brasileira. Sim. Nossa, eu adorei seu exemplo. Eu fiz uma live não faz muito tempo com a Manuela Dávila, ela trouxe um exemplo também muito simples, né? E você trouxe algo parecido, que é justamente assim, eu falei para ela deixar uma mensagem para as pessoas que não gostavam de política e tudo mais. Daí ela falou, então, se as pessoas não gostam de política, por exemplo, elas não vão conhecer a política do trigo e vão comer um pão caro. Então a gente vai na padaria e reclama do preço do pão e a gente acha que muitas vezes não está na nossa responsabilidade ou corresponsabilidade fazer algo sobre aquilo. O preço é esse, né? O outro exemplo é o petróleo, né? Que assim, a gente ia há pouco tempo atrás, antes da pandemia, abastecer, e que preço que estava a gasolina, né? E agora caiu tipo R$ 2. E se dizia impossível diminuir. Não, não tem como, esse é o preço e não tem o que fazer. Né? Então, quando você tem uma mudança de cenário econômica e até política também, né? A gente vê como que esses preços todos variam e interferem na nossa vida. E eu gostei do que você disse, porque é um jeito também da gente olhar para a política próxima de nós, né? Como parte da nossa vida. Somos seres políticos, né? Estamos fazendo isso o tempo todo. A gente está ali discutindo ideias, a gente está trocando com as pessoas, e isso é fazer política no nosso dia a dia. Então, eu gostei muito do exemplo que você trouxe. Bom. E aí já queria entrar no nosso tema, assim, o tema mesmo, né? Que é como participar da política. Porque é isso, nem todo mundo, né, como eu, como você e algumas outras pessoas, querem concorrer a um cargo eletivo, né? Não, nós não queremos, pelo menos não nesse momento, concorrer a algum cargo eletivo. Né? Então, como que as pessoas elas podem fazer para participar da política? A gente sempre chama o movimento da sociedade civil organizada que influencia a política de advocacy, ou até mesmo lobby. Infelizmente, no Brasil, a palavra lobby ela tem uma conotação mais negativa, um completo absurdo, porque lobby nada mais é do que representação de interesses. Isso é necessário para que a política institucional conheça interesses diversos, não vejo nada de errado nisso. Mas é muito importante a gente saber que esses movimentos, sejam eles de advocacy e de lobby, eles são extremamente importantes para que a gente ativamente participe da política e consiga colocar na política aquilo que a gente acha que deveria ser endereçado, deveria ser aberto para outras pessoas. Eu estou vendo que uma pessoa aqui está falando, eu não conheço o meio político. Então, às vezes, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que meio político que a gente quer estar. Porque em determinados momentos da vida, a gente não vai ter saco para lidar com algumas coisas e com algumas pessoas, embora seja extremamente necessário que pessoas diversas estejam em ambientes diversos. E isso é a única forma da gente mudar a política como ela está hoje. Mas hoje quem tem dado aula de aproximação para a política são os movimentos de renovação política.
a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o Renova BR, o Acredito, o Agora. Movimentos de renovação política são craques em trazer pessoas comuns mais próximas do ambiente legislativo, executivo, mais próximos do ambiente de debate político. E para quem não tem necessariamente um desejo de focar numa mudança institucional mais severa através do legislativo e executivo, você está fazendo política quando você muda a ideia de alguém, você está fazendo política quando você ajuda alguma causa social. Ah, eu gosto muito de animais, que excelente! Como é que você pode fazer para melhorar a vida dos animais na sua cidade, no seu estado, no seu país? Ah, eu gosto da pauta de sustentabilidade. O seu bairro recicla? Você consegue engajar as pessoas para que elas façam reciclagem? Para você fazer política, você tem desde coisas muito pequenas a coisas muito grandes. Você tem desde aspirações pequenas a aspirações grandes que são igualmente necessárias. E, acima de tudo, é necessário lembrar que para alguém se tornar político, quero ser vereador, quero ser deputado, quero ser governador, é muito necessário que essa pessoa tenha engajamento político, represente alguma frente de atuação, que consiga falar com todos, mas que tenha interesses e tenha, enfim, a sua possibilidade de militância reconhecida. A gente teve exemplos na política de pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam falando e chegaram a posições de poder? Sim, aliás, isso era muito comum. Mas eu acho que numa sociedade mais engajada e mais crítica como a nossa, isso tende ao esquecimento. Então, a gente tende a efetivamente caminhar em um caminho, tende a trilhar um caminho em que a gente vai se importar cada dia mais com o que as pessoas falam, o que elas fizeram, e não exatamente de onde elas vêm, mas como elas traçaram uma trajetória de orgulho e honestidade de acordo com o local dos quais elas surgiram. Acho que é legal a gente responder essa pergunta antes de eu entrar no próximo tópico que eu tinha pensado, que é a pergunta aqui da Janete, minha mãe maravilhosa. Tem que responder, né, gente? Porque minha mãe me deu a vida. Todo mundo que acompanha minhas lives sabe que toda vez que minha mãe faz uma pergunta, eu sempre trago essa pergunta, né? Então ela perguntou sobre os mandatos coletivos. O que você pensa, Iri, dos mandatos coletivos? Eu gosto muito da ideia do mandato coletivo, mas é uma ideia que tem que ser estudada com muita cautela. Por quê? Porque a gente tem que ser bastante direto, né? Se você entra em um mandato coletivo em que você diverge muito das pessoas que estão ali, a probabilidade de vocês não conseguirem propor política pública alguma é muito grande. Ao mesmo tempo, se você só se junta com pessoas que pensam exatamente o que você pensa, você provavelmente vai deixar uma parte de pessoas de fora da sua elaboração de políticas públicas. E é justamente isso que pessoas que fazem parte de minorias ou de maiorias minorizadas, como alguns gostam de chamar, têm reclamado tanto. Vocês nos deixaram fora das esferas de decisão, vocês estão criando políticas que não endereçam os problemas de todos nós, e nós queremos participar da política. Para mandatos coletivos, eu acho que dá mais certo um número menor de pessoas, ou seja, eu não apostaria em mandatos coletivos muito grandes, com muitas pessoas compondo a esfera de decisão. Não que as pessoas do gabinete não possam auxiliar nessa decisão, mas que você não torne tão lenta a tomada de decisão, porque o ambiente legislativo já é um pouco mais lento do que a gente vê, por exemplo, na esfera privada. Então, é muito importante que você se atente a isso. Essa pessoa que está compondo comigo, se nós não concordarmos em um determinado ponto, nós temos o amadurecimento e a experiência política e emocional, a inteligência emocional, para construir independente da nossa divergência dentro de um mandato? E nem sempre as pessoas têm. E muitas pessoas querem entrar na política sem nunca terem feito política. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente se coloca. Que o desgaste pode ser muito grande, né, Iri? Sim, Concordo contigo. Você falou sobre políticas públicas e já era o próximo tópico que eu queria falar, porque a gente ouve muito falar, e eu acho que isso é uma dúvida. Várias pessoas já me perguntaram o que é política pública. Eu não entendo quando as pessoas falam sobre política pública, e você já trouxe algumas coisas que ajudam a embasar as políticas públicas, né?
Inclusive, você falou da política de cotas, né, que é uma política pública muito exitosa, inclusive, aqui, né, no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco, você trouxe também essa questão de a comunicação dos dados, que o movimento negro, né, que é um movimento extremamente político, politizado, ele atuou bastante, levou muitos dados, né? Então, existe uma importância muito grande sobre os dados, e às vezes as pessoas também escutam isso, né? Ah, mas tem subnotificação quando a gente fala de alguns temas, e aí a gente não consegue fazer políticas públicas. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, o que é políticas públicas, para que as pessoas pudessem entender também a importância delas, né, na nossa sociedade, para todo mundo, né? Resumindo muito, políticas públicas nada mais são do que o reconhecimento das esferas de poder de que nós temos um problema que tem que ser resolvido. Você cria políticas públicas para resolver problemas de parcelas do cidadão, que esses problemas são coletivos, e se você não resolve problemas coletivos, você vai começar a ter danos para os indivíduos na esfera individual, que vão causar um problema ainda maior na esfera coletiva. Tem muita gente que não gosta, por exemplo, e acho que a gente pode citar aqui o caso das políticas afirmativas, sejam elas de raça, sejam elas de gênero, enfim, políticas afirmativas em geral, dizendo que elas são contrárias à meritocracia. Em primeiro lugar, que para se falar de meritocracia, você tem que saber exatamente de onde as pessoas partiram para que você possa discutir o ponto de chegada. E isso não costuma ser feito no Brasil. Normalmente, no Brasil, você só analisa o ponto de chegada e não o ponto de partida. Mas, para além dessa questão, quando você fala de uma política afirmativa, você não quer endereçar problemas meramente individuais. Você quer alavancar indivíduos individualmente, porque você sabe que esses indivíduos vão ter conexões coletivas, eles vão influenciar o seu coletivo. Tem um sociólogo muito interessante que eu sempre gosto de trazer para essa discussão, que é o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, ele explica, através de algumas das suas teorias, mas principalmente a teoria do hábitos, que as pessoas elas só vão pensar que elas são capazes de chegar em um determinado ponto ou que elas têm competência para ser determinada profissão ou determinada atividade se eles virem indivíduos paritários a eles chegando a esse determinado ponto. Então, se você não ajuda indivíduos na esfera individual mesmo, na esfera daquela pessoa em si, a chegar em um outro ponto da sua carreira, da sua vida, todas as pessoas que estão abaixo dela, ou seja, filhos, netos, bisnetos, elas jamais pensarão que elas podem ocupar um determinado espaço, independente de você ter barreiras institucionais, ou seja, às vezes as barreiras sociais, elas não se dão nas leis, elas não se dão no espaço do que a gente chama, do que está escrito, mas sim do que é indireto, mas sim do que está na cabeça, o que povoa as atitudes das pessoas. Hoje, por exemplo, a gente teve um vídeo completamente horroroso de uma pessoa ofendendo um entregador negro, dizendo que ele tinha inveja da sua cor, e é assim que funciona quando a gente não fala especificamente, não traz especificamente a discriminação pela lei, porque todo mundo sabe que por lei você não pode discriminar. Mas essas atitudes discriminatórias, elas ficam em pequenas atitudes que ferram a saúde emocional dos indivíduos, e é aí que reside o problema. Porque é ferrando na saúde emocional das pessoas que elas não se desenvolvem e elas não impactam o coletivo. E aí você tem um status quo que costuma se reforçar, mesmo que você não tenha necessariamente uma garantia de desigualdade em lei. Parece meio absurdo, mas sim, o mundo já teve leis que garantiam desigualdade. Claro. E a política pública é isso. A política pública, ela tenta fazer com que, independente do que está, às vezes, escrito em lei, que você consiga também trazer os indivíduos para uma esfera mais equânime. A política pública, ela sempre vai ter como foco diminuir desigualdades, mesmo que você tenha que tratar desigualmente os desiguais. E isso é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Sim, mas acho que o jeito que você explicou já ajuda bastante, né, Iri? Que ajuda a gente a entender, primeiro, porque a gente tem algumas pessoas que não acham que os espaços são para elas, não só das políticas, né? Porque justamente quando eu tenho alguém que fala que eu tenho inveja da cor de uma pessoa branca, né? E esse discurso ele é reforçado de várias formas, porque eu não vejo pessoas
nas posições, né, nos cargos de destaque, de liderança, de poder, de tomada de decisão, seja no setor público ou privado. Então, essa ideia, ela é muitas vezes reforçada e a pessoa acredita. E isso, claro, faz um mal imenso, né? A gente tem uma questão que eu estava discutindo sobre a pauta racial numa outra live, em que eu falava que as pessoas negras, muitas vezes, o racismo impacta principalmente em duas frentes, que é na identidade e na autoimagem, que é um pouco do que você está falando, né? Então, ou seja, eu não tenho ninguém na minha família que acesse, um exemplo, né? Que acesse a universidade. Logo, eu entendo que a universidade não é para mim. Então, eu vou procurar outros empregos que não precisem de universidade. E aí a gente sabe que esses empregos a pessoa vai ganhar provavelmente menos, né? São subempregos ou empregos informais e tudo mais, né? Então, o que você está falando faz muito sentido para a gente entender como a lógica ela pode ser extremamente perversa, né? O racismo, entre outras, né? Outros sistemas de opressão, não somente o racismo, né? Então, Iri, adorei esse exemplo que você trouxe também para ajudar a entender como que funciona essa máquina, né? E a importância da representatividade, que não é só, ai, que bonito, tem alguém negro, tem alguém gordo, tem uma mulher, né? Tem uma pessoa com deficiência, ai, que lindo, a sociedade está evoluindo, né? É um discurso muito mais profundo do que esse, né? Da representatividade, né? Ai, que lindos. Sampa Talks, desculpa, Iri, só para complementar o Sampa Talks, que são um dos meus embaixadores do movimento. Oi, Sampa, lindos, maravilhosos. E agradecer a Marina pelas palminhas. Obrigada, Marina, obrigada. Ai, Obrigada, agradece, Iri, que tá Laura. travado meus comentários. Você que é a rainha das lives. Iri é a rainha das lives, gente. Ela comenta, ela traz as pessoas, ela já responde, ela é ótima. Meus comentários são travados, então pode ir falando, viu? E trazendo. Se vê alguma coisa aí, pode ir trazendo. Bom, nós duas acreditamos bastante, né? Que não tem como a gente fazer política como a gente está falando aqui, sem que todos os grupos sejam representados. Inclusive, se eu estiver errada, você me corrige, que eu até fiquei com um pouco de dúvida, mas para mim isso é um princípio democrático mesmo. Porque eu andava estudando democracia e na democracia é previsto essa alternância de poderes, de representatividade mesmo, né? Então, eu não sei se eu estou falando bobagem, você me corrige se eu tiver, mas eu entendi isso, assim, no que eu tenho estudado sobre democracia, né? Que isso é muito legal da democracia, né? Porque, assim, por que existe esse sistema vigente, né? Afinal de contas, né? Democracia é um sistema que está vigente, né? Então, eu fui ler sobre a democracia e achei muito legal isso, né? Que é previsto, né? Então, e a gente tem, por isso a gente tem esquerda e direita, né? Porque é isso, né? Uma hora tem a esquerda no poder, outra hora tem a direita. Que no E faz Brasil parte. não tem nada, a esquerda e a direita, mas a gente um dia chega lá. Nem dá para falar disso hoje, né, Iri? Nem dá, né? Mas eu entendo o que você está falando, né? Aqui no Brasil é realmente muito difícil, né? E acho que tem uma questão aqui no Brasil que para mim é muito difícil de entender, que é porque algumas políticas são destruídas, né? Quando o outro lado, outro grupo assume, né? Seja qualquer um dos grupos, né? Então, você acaba com todas as políticas, mesmo aquelas que funcionavam. Isso, para mim, é uma coisa muito difícil de entender. Se você tiver essa resposta, acho que é pergunta de vestibular essa. Por que isso acontece, não é mesmo? Enfim. Ai, com certeza. Não, Mas... Pode falar, Ira, pode falar. Não, eu ia comentar, Não. mas pode finalizar. Não, comenta, quero te ouvir. Então tá bom, vamos lá. Eu sempre gosto de lembrar historicamente das próprias origens da democracia, né? No começo da história, você tinha os monarcas, você tinha os tiranos, que mandavam em toda a malha social e diziam exatamente qual seria o papel de cada um dentro daquela sociedade. Depois da Revolução Francesa e dos levantes que você tem na Inglaterra, é a primeira vez que você começa a falar de participação popular na política. E você começa esse flerte de não tem que ser por nascimento. E aí você tem uma classe que diz não, tem que ser por bens, a participação tem que se dar por o quanto uma pessoa tem de dinheiro. E aí começa a vir outras pessoas dizendo que não, tem que ser por merecimento, uma pessoa tem que participar da política se ela efetivamente representar outras, etc. E, enfim, isso é uma briga milenar, enfim, tá acontecendo há muito tempo já. Mas é interessante lembrar
que quando a gente fala do início da democracia, você falava, por exemplo, dos partidos políticos. Num primeiro momento, representação de interesses dentro de uma sociedade, que depois originou os partidos políticos, era vista como negativa. As pessoas diziam que ninguém podia falar na área política se elas tivessem uma coloração específica. Ou seja, quem estava no ambiente político tinha que falar de todos. O problema é que esse todos se restringiu a quem tinha mais poder, ou seja, uma elite masculina e branca, majoritariamente. A gente sabe que alguns países foi um pouco diferente, mas a história europeia, da onde tudo isso se derivou, era essa. Quando começou a se admitir que você precisava de pessoas diferentes dentro do ambiente político, dentro do ambiente político, os partidos políticos surgiram. E eles passaram do estranhamento e da ojeriza ao desejo de não, isso aqui é legítimo, isso aqui pode efetivamente ajudar a esfera da construção política. E aí os partidos eles ficaram tão intrínsecos na democracia que surgiram os regimes totalitários e autoritários, e sabendo que os partidos políticos, por representar interesses distintos dentro da sociedade, garantiam um status, uma figura democrática, o que eles fizeram? Eles se apoderaram dos partidos políticos. Então você tem muitos regimes totalitários que funcionavam com partidos. É o caso do nazismo, é o caso do fascismo, é o caso do comunismo na China, na União Soviética. Então, durante muito tempo, você teve que tomar cuidado para que a representação de interesses diversos, que nesse caso vinha dos partidos, mas não necessariamente precisa ser, não seja confundida a ponto de você negar ou de você tentar trazer uma verniz democrático para algo que não é democrático. E, infelizmente, é o que acontece no Brasil. Há pouquíssimo tempo se fala da necessidade real de diversidade dentro do ambiente político. Antes era um verniz democrático. A gente pensa em toda a sociedade, mas todo mundo ali era igual. Como é que poderia ser? É ruim você ser, sei lá, um homem branco, heterossexual dentro do espaço político? Não, não é ruim. Não. Você tem ideias, você pode trazer as suas ideias e contribuir para a sua sociedade. O problema é que quando todo mundo é igual, você não vê ponto cego. Quando todo mundo é igual, você não vê o problema no que você está propondo. E a sociedade brasileira despertou para isso há pouquíssimo tempo. A gente tinha já grupos sociais falando disso há muitos e muitos anos, mas uma consciência maior, uma consciência mais coletiva, ela começou a tomar forma há mais ou menos uns 10 anos, no máximo, sei lá, uns 15 anos. E está vindo com mais força agora. Quando a gente traz a questão da representatividade, a diversidade para dentro da esfera política, é o mesmo raciocínio que eu tinha mencionado da inclusão através de outros dispositivos. Você não garante só a ascensão individual, você garante a ascensão coletiva. Você garante que a sociedade pare de deixar passar despercebidos pontos que prejudicam indivíduos porque eles são diferentes, porque eles passaram por vivências diferentes. Isso significa que sim, é eficiente para todo mundo você ter uma representatividade mais ampla quando você fala de política pública. Só política pública? Não. Até pouco tempo atrás eu estava na área privada. Como que era uma forma, como é que a área privada estava fazendo para os seus produtos serem mais lucrativos e para chegarem mais gente? Estavam contratando pessoas diferentes, estavam contratando fora da caixinha, estavam pensando, será que se eu tivesse mulher no nível de decisão, essa questão aqui não teria sido pensada? A gente viu recentemente um baita artigo de uma revista médica lançando um estudo completamente absurdo de que as mulheres médicas com biquínis, postando fotos nas redes sociais da sua vida privada, eram menos profissionais do que eles, os pesquisadores homens que não usam biquíni. Então, peraí. Uma puta revista científica fez isso. Fez por quê? Porque todo mundo ali é pilantra? Não. Porque você não tinha pessoas diferentes nas instâncias de decisão para calar poucos pilantras que estavam ali e deixaram esse tipo de situação acontecer. A Janete está perguntando por que não existe um projeto de país. Gente, Peraí que eu preciso acrescentar uma coisa nisso. Acrescenta. Eu sei que é porque ela está perguntando. Está perguntando, é Mafone Odara. É Mafone Odara que fica influenciando as pessoas com essa fala dela do projeto de país. E ela sempre traz o exemplo do Japão, que o Japão tem um projeto para daqui 100 anos e tudo mais. E aí minha mãe, ela vê bastante coisa da Mafone. Então, só para acrescentar aqui, amarrar...
Não, com certeza não só ela, né? Amarrar aqui com esse projeto de país, que era uma pergunta que eu. Obrigada, viu, mãe, que eu tinha esquecido, que eu queria fazer nessa série de lives para todo mundo, até para entender o que, que as pessoas pensam desse projeto de país e se o Brasil, de fato, não tem um projeto de país, por que, que outros países têm e o que, que é esse projeto de país, né? Que eu acho que tem tudo a ver com fazer política, né? Nossa, essa pergunta é muito complexa. Eu vou fazer suposições do porquê nós não temos um projeto de país e eu acredito que nós não tenhamos. Já partimos do primeiro ponto, que é eu, Irina, não acho que a gente tenha um projeto de país. Eu também acho que não. E eu vou explicar o que que eu acho que, na minha opinião, tá levando a Sim. esse cenário avassalador de falta de projeto e a piora nesses últimos anos da vivência que a gente está tendo, né? Eu acho que a gente não tem um projeto de país porque não interessa ter um projeto de país para parte das pessoas que. Eu ia usar a palavra governam, mas não é exatamente isso, porque tem pessoas dentro do nosso país que não nos governam, mas não têm interesse em um projeto de país, porque elas se aproveitam da estrutura errônea que nós criamos em alguns segmentos. Mas sem querer olhar, porque eu sempre gosto de evitar, principalmente, quem fez ciência política é muito assim, tá, gente? Gosta de evitar essa figura maquiavélica de um soberano que na verdade, manda sobre tudo e todos, e ele determina toda a condução dentro do seu território. Eu não acredito nisso. Eu acho que também um dos motivos da gente não ter projeto de país é que nós não temos uma população preocupada com isso. A gente tem uma parcela gigantesca da população brasileira que está lutando todos os dias pelo pão, que está lutando todos os dias para se manter viva, e é super legítimo e realmente é menos factível que a gente exija tanto dessas pessoas quanto a gente exige de pessoas com mais privilégios. Mas eu acho que isso não exime ninguém de ponta a ponta do Brasil de não participar de uma construção coletiva, porque quando você vai falar com as pessoas, independente da renda delas, elas percebem que na coletividade existe força. Elas percebem que quando elas querem articular um determinado ponto, uma determinada coisa, se elas falam com mais pessoas, isso fica mais factível de ser atingido. Então, assim, não dá mais, não cola mais para a gente dizer que a gente só vai conseguir viver a vida que é trabalho, arrumar casa e dormir, sem pensar em outras coisas. É ainda pior para as mulheres, porque as mulheres têm jornada, né? Jornadas muito mais extensas. Mas isso não pode mais ser uma desculpa para nenhum de nós, nem os que nos governam, nem aqueles que não estão governando nesse momento. Eu acho que quando a gente chama a responsabilidade para todos, fica mais fácil a gente tomar uma decisão. Parafraseando uma Fone Odara, se a gente não faz parte do problema, a gente não faz parte da solução. Sim, eu amo isso. Então, a gente tem que se ver como seres problemáticos para que a gente desenhe um projeto para o nosso país. Eu, na minha cabeça, cara, eu tenho um projeto maravilhoso para o Brasil. Eu acho que o Brasil deveria ser assim, assado, né? Um dia a gente fala sobre o meu projeto para o Brasil. Nós vamos fazer só uma live sobre o projeto da Irina para o Brasil. Mas o que importa é, assim, eu, como qualquer um de vocês, eu tenho milhares de defeitos. E, novamente, não sou pré-candidata. Mas a questão é, eu luto todos os dias para que o meu projeto de país ele possa ser um projeto mais visível para as pessoas e que mais pessoas se juntem a mim para que a gente possa mudar a nossa realidade. E é o que cada um de nós tem que fazer, gente. Ah, mas quando eu apareço mais nas redes sociais, vem aquele primo chato falar que eu vou ser candidato. Deixa o povo falar, cara. Quantas vezes eu não recebi mensagem? Ai, mas você tá fazendo isso porque você quer se candidatar. Gente, eu estou fazendo militância política há anos, eu não vou parar de fazer. E todo mundo tem que fazer a mesma coisa, tem que lutar pelo que acredita e conscientizando as outras pessoas, tem que trazer as pessoas devagar para um projeto. A parte positiva de tudo isso é que eu nunca vi tantas pessoas pensando que elas efetivamente podem mudar os rumos do Brasil. E isso é algo inédito. Sei lá, eu não consigo pensar na minha infância e achar que eu via pessoas que achavam que poderiam influenciar de alguma forma. E hoje a gente já tem mais pessoas assim. Mais pessoas mais novas querendo influenciar o futuro da nação e das nossas políticas. Então, assim, o movimento é positivo, embora a gente talvez
tenha eleito alguns líderes que a gente fica meio perplexo, fica meio achando, nossa, às vezes a gente não entendeu nada aqui, né? Mas eu acho que Sim, isso é um momento que vai passar e que vai dar sim, tudo sim. certo e que a E é gente tá mais cíclico, né? engajado. Sim, com Cíclico também, né, gente? Faz parte, né, da história da humanidade isso, né? Só a gente estudar a história, né? Deixa eu ver o que a Rosana está falando. Política é diferente de politicagem. E Irina faz da política política. Ah, Ô, olha só. Rosana, muito Já tá vendo obrigada. porque ela é fada sensata? Aí, tá vendo? A Rosana diz fada sensata sem falar. Por isso que o meu elogio é válido. Continuo argumentando com ele. Iri, a gente está falando sobre, falou bastante sobre representatividade. Eu sei que você tem alguns dados, e eu acho importante a gente deixar os dados aqui também para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão acessar depois também a live, porque, como você mesmo colocou, se a gente não tem uma política que é plural, que ela é diversa, né, a gente fica aí com vários, né, pontos em que outros grupos não são contemplados, e às vezes não se trata isso mesmo, né? De crueldade, de maldade, né, de pilantragem, mas, de fato, os nossos iguais tendem a pensar nos iguais, né? Os pares tendem a pensar nos pares. Até porque, e aí vamos usar a Mafô e Nodara de novo, eu gosto muitíssimo, né, desse exemplo, quando a Mafô fala da tese de mestrado dela, né? Tese de mestrado. E para quem não conhece, gente, segue lá, é @mafuane, tá? A gente está falando dela, ela é gerente do Instituto Avon, né? Uma inspiração, uma querida, nossa amiga, né? Ativista também em direitos humanos, pela causa das mulheres, o combate à violência contra as mulheres, principalmente, né? Mas para a redução de desigualdades em geral, a Mafô. E a tese de mestrado da Mafô foi sobre se cor e gênero influenciava na relação médico-paciente, né? E uma das perguntas que ela fez, né, para um dos médicos, para um médico branco, foi o que era ser branco. E quando ela perguntou isso, ele descreveu o dia a dia dele e depois no final ele disse que era ser normal. E quando ele deu essa resposta que era ser normal, então a pessoa que estava fazendo a pergunta perguntou então o que é ser negro para você, né? Porque se ser branco é ser normal, então ser negro, ser amarelo, enfim, Pegou, hein? né? É, então, mas ele trouxe, eu guardei muita essa informação, a Mafô falou isso há muito tempo. Eu preciso até confirmar essa história bem assim mesmo, né? Porque às vezes a gente passa o tempo, a gente acaba, né? Mas isso me pegou porque eu sempre pensei muito nessa coisa dos pares. Que é isso, ele não falou, é claro que a fala é racista, mas ele não falou porque ele é uma pessoa ruim, daí ele já começa a pedir Sim. desculpa, ou se defender, né? Não, não é o que eu ia dizer, eu não tenho problema com as pessoas negras, e aí começa tudo isso. É toda essa ladainha que a gente sabe. Né? E aí, porque ele traz um dado que é o que a gente está dizendo, os pares muitas vezes vão pensar nos pares. Então, ele está falando dentro da normalidade dele, porque é com quem ele convive, ainda mais sendo um médico, né? Que aí a gente está falando de alguém que é classe média alta e tudo mais, tem todo um recorte ali também de classe, né? Então, a importância de a gente ter essa diversidade é por isso, né? Justamente para que não fique só entre os nossos pares, né? Então, seja mais plural, seja mais diversa. Eu queria que você falasse um pouco da representatividade de mulheres brancas, mulheres negras, dentro da política institucional, principalmente. Como é que estão esses números? Porque eu fiquei muito assustada quando eu fui naquele evento da RAPS, e foi assim, né? Que eu me tornei ativista política. Qualquer dia também conto sobre isso. No meu vídeo de 1 minuto não tem falando sobre isso. Faltou. Eu preciso gravar um outro sobre mim, ativista política, né? Porque foi uma inspiração, né? A Iri faz parte da RAPS, estava lá naquele evento. Eu fiquei em choque, que era uma informação que eu não sabia. Então eu queria que você falasse um pouco mais desses números. Sim, com certeza. Bom, vamos falar principalmente de gênero e eu vou finalizar com gênero e raça, né? Dos dados mais recentes que a gente tem. No Brasil, não tem como você falar de política sem falar sobre questões culturais e principalmente violência contra a mulher. O Brasil é o país que é o quinto país que mais mata mulheres. Uma mulher apanha ou sofre algum tipo de agressão a cada 4 minutos no Brasil. É um dado assombroso, por quê? Porque a gente sabe que mesmo assim a gente está falando de subnotificação, a violência contra a mulher ainda é muito subnotificada, então esses dados são muito maiores e só do que a gente sabe ele já causa um espanto absoluto. Na esfera da política, e por que a gente fala que a violência doméstica, a violência contra a mulher tem a ver com a questão política? Porque a mulher não consegue participar ativamente do ambiente político
se ela não tiver sido respeitada, se ela não tiver sido ouvida, se ela não tiver a sua participação estimulada ao invés de tolhida. E o principal ponto, né, que a gente tem que endereçar é realmente você trabalhar numa esfera de igualdade entre as oportunidades dos homens e das mulheres. As mulheres hoje na política, no Brasil, somando o percentual das duas casas, ou seja, o Congresso Nacional tem uma média de participação de 15% de mulheres. É a maior média histórica. A gente ficou estagnado durante muitos e muitos anos no percentual de 10%. E as mulheres no Brasil, a gente repara quando você faz política há algum tempo, quando você está acostumado a entrar em determinadas regiões e comunidades, quem são as maiores formadoras de opinião dentro de comunidades especificamente de baixa renda? Normalmente são as mulheres. E o que acontece com elas? Elas acabam cuidando da sua esfera do lar, enfim, costumam ser as pessoas que mais se identificam e mais falam com os seus vizinhos sobre cuidados, né, entre as pessoas. E elas acabam sendo usadas apenas para trazer votos para alguém que tenha mais poder, principalmente poder econômico sobre elas. E normalmente os homens brancos têm mais poder econômico sobre a maioria das pessoas. Ah, porque o homem branco é mau. Não, gente, é questão estrutural. Historicamente, quem recebeu mais dinheiro, quem teve mais terras nos seus nomes, quem pôde ascender mais nas carreiras, foram os homens brancos. Então, eles tiveram mais poder para poder instrumentalizar, e agora a gente vai voltar para a política institucional, puderam dominar ainda mais o ambiente de elaboração político. As mulheres no Brasil têm uma taxa de participação tão baixa que as pessoas não acreditam quando eu cito, por exemplo, um país do Oriente Médio chamado Bahrein. No Bahrein, que foi um regime autoritário islâmico, autoritário, teocrático, islâmico, até os anos 2000, hoje eles têm uma média de participação política de mulheres de 22,5%, o Brasil tem 15%. Nossa, gente. A média de participação política das mulheres no Brasil é inferior a todas as regiões mundiais. A Irina é inferior a todos os países? Não. Ainda tem países que têm menos mulheres que o Brasil. Mas, em relação às médias de região, o Brasil está abaixo de todas. Quando a gente faz a comparativa América, as Américas têm uma média de participação de 30% de mulheres na política. O Brasil tem 15%. Quando a gente vai fazer a média de participação europeia, deve girar também aí em torno dos seus 25% a 30%. O Brasil tem 15%. E você tem países que têm uma participação muito maior de mulheres na política, que é o caso de Uganda, que é o caso da Colômbia, que é o caso do México, etc. E alguns dos países europeus, inclusive. E quando você faz esse comparativo, você percebe o quanto a nossa sociedade é antidemocrática. Porque se ela fosse verdadeiramente democrática, a gente não teria um gap tão absoluto entre pessoas, especificamente pelo condicionamento de gênero ou raça. Quando a gente vai falar, por exemplo, de mulheres negras, aí que o buraco fica mais embaixo. Eu vou dar um exemplo para vocês dos Estados Unidos. Especificamente do próximo pleito, que a gente teve recorde de candidatas negras no país. Hoje, os Estados Unidos têm uma média de 8,3%, 8,4% de mulheres negras, mulheres que se declaram pretas ou pardas. E a representação política delas no Congresso dos Estados Unidos é de 4,2%, ou seja, metade, né? Tá bem ruim ainda, enfim, de 4 para 8 tá ruim. Sim. No Brasil, aproximadamente 27% das mulheres brasileiras se declaram pretas ou pardas. E a participação delas, se a gente for unir as duas casas, é de quase 2%. Então, assim, é um vexame gigante. A gente fala do vexame da participação política de mulheres, mas a participação política de mulheres negras é um abismo, enfim. Eu acho que deve ser a maior vergonha que hoje o Brasil tem. É realmente a forma com que ele trata as suas mulheres, mas principalmente como ele trata as mulheres negras. E as mulheres trans, né? Que a gente nem tem dado. A gente já tem dificuldade de achar dado de mulher negra. Se você for procurar dado de mulher trans, você tá perdida. Nossa. Sim. Bom, gente, vocês viram esses números, né? Por isso que a gente precisa da representatividade. Aí ele trouxe aí teorias, trouxe dados, trouxe uma série de informações
super importantes, né, para que a gente possa entender a importância de não somente se engajar, mas também de pleitear cargos eletivos, né? Porque é isso, entender que é uma profissão, né? O serviço público é uma profissão, como tantas outras. Eu vejo que falta também a gente despertar isso nas pessoas. A gente acho que desperta muito tarde esse gosto pela política, por fazer política, por falar, né, sobre política e por querer concorrer, entrar na política institucional, né? Eu espero que essa realidade mude, enfim. Eu sempre acho que a crise vai contribuir com tudo. Eu sou uma iludida da pandemia. Já me falaram isso. Sou iludida da pandemia, me disseram. Falaram, você acha que tudo a pandemia vai transformar? Sou uma iludida da pandemia, então. Porque eu acho que, não tudo, mas eu acho que algumas coisas, uma crise como essa, assim, sem precedentes, que vai mudar tantas coisas, assim, culturais, né, de relações, né, e alguns tabus. Eu acho que a política é um tabu no Brasil. Então, acho que a pandemia ela pode contribuir sim, porque tem a ver com a minha mensagem final, então eu não vou falar, né? Porque eu não vou dar spoiler da mensagem final. Então eu vou deixar. Iri, a gente tá chegando no final, porque você sabe que eu sou meio desorganizadinha com o tempo, né? E aí depois eu quero falar muito e no final eu tenho que ficar correndo, ou fazer as pessoas entrarem de novo para a mensagem final. Não vou fazer isso com você, porque eu sei que você tem toda a sua agenda. Então eu queria super, super te agradecer e pedir que você deixasse uma mensagem final, mas como eu sou controladora, Manuela Dávila disse que é por causa do meu signo, mas eu não acho que é isso. Eu vou deixar uma mensagem, eu vou pedir para você deixar uma mensagem final controlada, que eu vou te dar o tema, e aí você faz a mensagem final dentro desse tema, tá bom? Bom, eu queria que a sua mensagem final falasse sobre a importância do voto, porque eu até trouxe aqui anotado, que eu sempre esqueço. Em 2018, nas eleições presidenciais, as últimas do Brasil, o Haddad, que era um dos candidatos, teve 47 milhões, o atual presidente teve 57, e a gente teve 42 milhões de votos brancos e nulos ao todo. E isso foi um dado que deixou meu coração partido, né? Quando eu fui ler mais sobre esses dados e entender mais aonde que eles estavam, as regiões e tudo mais, né? Então a gente teve isso, sim, no Brasil inteiro, né? E eu achei isso muito triste, que mostra o que a gente está falando, que talvez seja eu acho que, eu não sei se eu vou estar julgando, mas enfim, se eu tiver a despolitização mesmo que a gente tem, um processo de despolitização, né? Que quando a gente escutava as pessoas dizerem, mas não tem opção. Mas não tem opção e a nossa opção é votar branco ou nulo. Qual é a nossa responsabilidade, por exemplo, hoje, né? E quando eu pedi para a Manuela Dávila dar a mensagem final dela em cima disso, ela falou que é isso, né? Se eu fiz isso e hoje eu sofro, né, de repente com um colapso de um sistema de saúde, que obviamente não é só por isso, a gente está numa crise de saúde, então tem um monte de fatores, mas eu tenho que me ver também um pouco como corresponsável, né? Porque eu poderia ajudar nos rumos do país. A gente tem um governo que ele está basicamente contra todos os outros governos, contra todos os cientistas. Ele está caminhando, todo mundo está caminhando para um lado e o Brasil, né, junto com mais uns perdidos, para o outro lado, assim. E nós somos grandes responsáveis. Então eu queria que você, já falei um monte, né? Nem vou poder dar minha mensagem final, mas enfim, eu queria que você falasse dessa sua mensagem final para aquelas pessoas que votaram branco, nulo, que muitas vezes votam branco e nulo, que não entendem a importância do voto. Uau! Bom, eu queria dizer que eu sou uma otimista crítica. Acho que isso tem que ficar muito claro. Ou seja, eu sempre tento ver o copo meio cheio e tento pensar que se ele ainda não está completamente cheio, é uma construção coletiva, é uma construção que a gente tem que fazer para encher esse copo aí. Eu, eu acho que assim a gente tem que trazer as pessoas para a política de uma forma com mais ternura, com mais simpatia, com mais cooperativismo, enfim, até entre as mulheres com mais sororidade. Mas eu tenho muita dificuldade de compreender o voto nulo e o voto branco como um instrumento eficiente dentro da política. Eu acho que vale mais a pena você se colocar e você se colocar de algum lado. Às vezes é assim que a coisa tem que ser, por mais que tenha sido difícil. Eu tive uma baita dificuldade nessa última eleição, porque não foi exatamente da forma que eu achei que deveria ser, mas eu falei, não, agora é segundo turno, é hora de decidir, vamos embora. Vamos ver aqui o que dá para fazer com o que tem.
E eu tomei Sim. a minha decisão e eu fui derrotada e faz parte da democracia. Mas eu acho que o voto branco e o voto nulo, na verdade, é uma forma da pessoa tentar não se responsabilizar para não construir politicamente depois. Eu tenho uma amiga que votou nulo e ela falou, Irina, eu estou votando nulo, eu sei o que você acha desse voto, mas o meu comprometimento com você é a construção de mais participação política da minha parte a partir de agora. E ela efetivamente o fez. Mas eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa tentativa de abstenção e começar a construir politicamente o mais rápido possível. Tentar se juntar a pessoas que a gente acha que agregam dentro de determinados temas. Eu acho que a chamada para o voto, ela é uma chamada para a vida, na verdade. Porque quando a gente não toma um lado, se alguém fizer alguma coisa, se alguém atentar contra a vida, você de alguma forma se sente conivente com aquela atitude. Ah, mas isso é muito exagerado. A gente já vive num regime democrático. É mesmo? Vocês não acham que todos os dias estão sendo Né? tomadas decisões que Uhum. podem matar pessoas? Quando a gente ignora a ciência, a gente não está matando pessoas? Quando a gente ignora diretrizes da Organização Mundial da Saúde, será que a gente não está matando pessoas? Então, eu acho que nunca foi tão claro a completa Sim. ligação entre política e o respeito e a continuidade da vida. Porque é disso que se trata no fim das contas. E se não for a continuidade da vida, é a continuidade do que nós já temos. Porque muita gente acha, ah, mas está muito ruim. Já foi muito pior. A humanidade já teve situações muito piores e a gente teve que lutar muito para ter o que a gente tem hoje. Não é hora de se abster, é hora de lutar ainda mais. E eu acho que o Sim. voto é um exercício nesse sentido, mas ele não é sozinho. Tem que ser o Sim. voto com a militância, com a esperança e a construção social para as pessoas, para que elas possam mudar e serem melhores. Iri, maravilhosa, muitíssimo obrigada pela tua mensagem. Eu vou deixar uma. Não vai dar uma mensagem final, mas vou deixar duas frases. Duas frases finais. Quem manda ser uma matraquinha, que fala muito. Né? Então, vou deixar duas frases finais. Era o meu apelido de infância, inclusive, matraca. Bom, porque eu não falei até os 2 anos e depois eu nunca mais parei de falar. Inclusive, sou paga para falar hoje, porque sou psicóloga. Então, é isso. Bom, a minha mensagem final, aproveitando a fala da Irina, que é justamente isso. Se a gente não usar o voto, né, ou usar o voto branco e nulo para tentar se ausentar politicamente desse debate, eu deixo esse convite aqui, justamente para que a gente, a partir de hoje, faça o contrário e entenda que a corresponsabilidade de um projeto de país, ela é nossa, ela passa pelo nosso voto, ela passa também para que a gente discuta a política, fale sobre isso. Então, eu vou deixar essa mensagem simples, eu espero que essa live ajude com que mais pessoas se engajem na discussão política e que a gente nunca mais tenha no Brasil 42 milhões de votos brancos e nulos, né? Porque se a gente quer protestar, tem inúmeras formas, entrando em movimentos, que a Iri falou, votando em uma política plural e diversa, se candidatando, se a gente acha que ninguém nos representa. Então, acho que tem inúmeras formas. Então, eu queria deixar essa mensagem, agradecer a Iri, a disponibilidade, vai ficar no IGTV. Já aproveitar e pedir para as pessoas também seguirem, compartilharem, né? Segue a Iri, @irina.cesar. Eu sou @falamariluz, para vocês continuarem esse debate com a gente, porque eu e a Iri, né, nós falamos bastante sobre política nos nossos perfis, então a gente deixa esse convite para seguir esse debate e já deixa o convite para a semana que vem, que estaremos com a Soninha Francini, que é vereadora, né, em exercício, mas também pré-candidata. Então, ela é a primeira pré-candidata aqui e a gente vai falar sobre políticas públicas em saúde mental. Tema bem legal, fazer essa intersecção. Iri, muitíssimo obrigada. Foi um super, Obrigada, super Mari. prazer. Foi um Tá prazer bom? falar com você. Boa noite para todo mundo aí. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.